Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que alegria desfrutarmos já desse verãozinho, de outubro. Que bênção. Finalmente, não sei se os irmãos gostam do frio, mas graças a Deus ele está indo. Não sou muito fã, mas glória a Deus por cada uma das estações. Deus é quem sabe de todas as coisas. Você estava aguardando por esse dia? Aguardando pelo que nós chamamos do melhor dia da semana, que é nos reunirmos para cultuar o nosso Deus? Você chegou a esse dia com expectativa? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero falar com vocês hoje, quero meditar com vocês em um tema chamado o Deus que vem em glória. Como assim? Nós estamos dando sequência à nossa série de exposições no livro do profeta Abacuque. Essa é a 8ª mensagem no livro do profeta. E eu quero começar fazendo uma pergunta a você. E a pergunta é: qual foi a última vez que você, meu irmão e minha irmã, pensou no retorno do seu Salvador? Qual foi a última vez que você acordou e pensou: será que é hoje Jesus? Por vezes estamos ocupados demais com as coisas daqui. E por conta disso, a última coisa que viria em mente seria o retorno do nosso Senhor. Em qual momento? Em qual momento nós deixamos de aguardar esperançosamente o retorno glorioso do nosso Deus? Desde o Antigo Testamento nós vemos Deus se revelando, mostrando que Ele é aquele que vem. E é o que encontramos no texto que meditaremos hoje, do profeta Abacuque. Abra sua Bíblia comigo, capítulo 3 de Abacuque, a partir do versículo 3, nós faremos a leitura de alguns versículos essa noite. Nosso irmão Misa ficou em 2 versículos semana passada. Essa semana eu quero ir do 3 até o versículo de número 15. E depois eu quero convidar os irmãos a permanecerem com as suas Bíblias abertas, para nós irmos acompanhando a exposição. Amém? Os irmãos encontraram? Assim está escrito a palavra do Senhor. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus, e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele. Doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou, e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam. Colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estava irado o Senhor. Era contra os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Preparaste o teu arco. Pediste muitas flechas. Fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas.
A semana passada, o nosso irmão Misa expôs o começo do capítulo 3. E nós vimos a exposição dos 2 primeiros versículos, versículos 1 e 2. Mas nós vimos que esses versículos são de uma profundidade maravilhosa. Basicamente, no capítulo 2, voltando um pouquinho, nós vemos Deus falando a Abacuque, aquilo que nós, nesse mês inclusive de outubro, tanto celebramos, o mês da reforma, onde Deus fala com Abacuque dizendo: o justo viverá pela fé. E parece que agora, quando nós abrimos o capítulo 3, nós vemos Abacuque demonstrar aquilo que é viver pela fé. Isso se dá porque a reação diante da revelação divina, diante do profeta, quando ele olha a situação, agora é uma reação de confiança, não mais de medo, como nós vimos no capítulo 1. Então, nós vimos que o capítulo 3, nós temos uma oração, um cântico, na verdade, em forma de oração. Vocês lembram? O profeta abre o capítulo 3 em doxologia, em adoração ao seu Deus, lembrando que ele tem ouvido as declarações de Deus, e ele diz que está alarmado, espantado. E então ele faz um pedido ao Senhor, ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. Ele pede para que Deus avive o seu povo. Ou seja, nós vimos que Abacuque deseja que os grandes feitos de Deus sejam conhecidos por aquela geração. É o que clamamos também. Em uma sociedade ímpia, em uma sociedade em que muitos dizem ser cristãos, mas vivem igual a Judá nos tempos de Abacuque, nós também clamamos: aviva, Senhor, a tua obra, faz conhecido, Senhor, os teus grandes e poderosos feitos, desperta, restaura-nos com um fervor espiritual. É isso que você deseja também? Mas é claro que falarmos de avivamento é um tema delicado, principalmente pelos nossos dias, onde muito se fala em avivamento. Mas o pastor Hernandes Dias Lopes, também falando sobre avivamento, ele diz: muitos confundem avivamento com dons espirituais, com estilo litúrgico ou com a presença de sinais e milagres. Outros pensam que o avivamento pode ser administrado pela igreja e que ela pode determinar o tempo da sua chegada. Há aqueles que confundem entusiasmo humano com o mover do Espírito e grandes multidões com abundantes conversões. Esse avivamento que nós clamamos, esse avivamento que o profeta clama, pede ao Senhor, diferente do que muitos pensam, não tem a ver com essas coisas que o pastor Hernandes cita, mas tem a ver com quebrantamento, com entrega perante o Senhor, tem a ver com desejo ardente por conhecê-lo. O avivamento é obra de Deus, e Ele faz quando Ele quer, mas avivamento verdadeiro sempre estará centrado na palavra de Deus. Muitos dizem: estamos vivendo um avivamento em nosso país. Mas o que vemos em inúmeros círculos é que a palavra de Deus não é pregada com fidelidade. O que vemos é, por vezes, a palavra de Deus sendo manipulada. O que vemos é a palavra de Deus não sendo vivida. Que avivamento é esse? Meus irmãos, a verdade é que o Espírito não honra aqueles que desonram a verdade. Pode ser qualquer coisa, mas não é avivamento. Porque o verdadeiro avivamento sempre conduzirá o povo de Deus à palavra de Deus, à oração, a uma vida de santidade e à proclamação das boas novas de salvação. Meus irmãos, após começar a sua oração clamando ao Senhor por avivamento, a partir do versículo 3, Abacuque descreve uma glória,
Ele descreve a glória do Senhor vindo. A glória da vinda do Senhor. E a gente deve lembrar de algo aqui. Devemos lembrar de como esse livro está sendo trabalhado. Ou melhor, de como Deus está trabalhando. De como Deus está agindo na vida do profeta. Vocês lembram que no primeiro capítulo a gente tem o pessimismo de Abacuque? Deus, até quando? Permaneces em silêncio? Até quando, Senhor, eu gritarei e você não me ouvirá? No primeiro capítulo nós temos um tom pessimista do profeta. Até quando, Senhor, o mal vai prevalecer? Até quando os ímpios irão prosperar em cima dos justos? E aí vocês lembram de Deus agindo? Dando a Abacuque uma resposta muito diferente do que o profeta sonhava. Parecia ser muito mais fácil Deus atender o pedido de Abacuque do que enviar a Babilônia como um instrumento de justiça contra Judá. Parecia. Mas esse é um bom momento para relembrarmos que os caminhos da providência de Deus, por vezes, são incompreensíveis e completamente diferentes dos nossos planos. Entenda isso. Deus nem sempre vai agir da maneira que você deseja, ou melhor, na maioria das vezes. Nessa história de 3 capítulos, nós vemos claramente Deus trabalhando. Mas primeiro Ele está trabalhando na vida do profeta. E no texto da nossa meditação, eu quero dividi-lo rapidamente em três pontos com vocês. É o nosso culto de ceia, não quero me alongar, mas quero pensarmos juntos em 3 pontos. O primeiro ponto é o Deus que vem. Versículos 3 ao versículo 7. Você está com a sua Bíblia aberta? Acompanhe comigo. No versículo 3, Abacuque abre o versículo dizendo que Deus faz o quê? Deus vem. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã, sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. O que é isso? Em toda a Escritura, o grande Deus Redentor é descrito como aquele que vem. É Ele que vem ao nosso encontro. Não foi, meu irmão, eu fui até Deus, não. Desde o começo, Deus sempre veio até nós. Ele é aquele que vem em nosso socorro. Mas Ele é aquele também que vem para julgar as nações. Ele é aquele que vem em poder e glória, que restaurará de forma completa o seu povo. Não é o texto que nós lemos no começo? Aqui o profeta está simplesmente relembrando dos grandes feitos de Deus. Mas você consegue observar, fazendo algumas conexões aqui, Abacuque está lembrando dos acontecimentos lá do Êxodo. Ele está olhando para a história, ele está olhando lá para trás, e ele cita Temã e Parã, que eram localizados entre o Sinai e Edom. O que é isso? Ou seja, quando o profeta cita esses 2 lugares, era simplesmente para lembrar das intervenções do Senhor. A gente deve lembrar também que havia sido nessa região que Deus apareceu a Moisés. Foi por esses lados que a glória de Deus fez tremer o monte. Abacuque está falando da demonstração visível da glória de Deus, quando Ele deu a lei no Monte Sinai. Abacuque está fazendo essas ligações. Ele é alguém que conhece as Escrituras. Ele está fazendo isso, fazendo essa ligação para mostrar o Deus que intervém na história. O Deus que intervém na história é o Deus soberano. É esse Deus soberano que julgará a Babilônia. O profeta também está lembrando Judá, o seu povo, da presença de Deus durante a tribulação. Ei, o juízo sobre a Babilônia virá, mas você, Judá, não se esqueça.
Diante da tribulação há a presença de Deus. Mas não é um Deus qualquer. Esse Deus não é os falsos deuses da Babilônia, mas é o grande Deus, o grande e poderoso Deus. O Deus que, de acordo com o versículo 3, diz que a sua glória cobre os céus, e o seu louvor enche a terra. Que você se maravilhe com esse Deus. E o profeta descreve esse Deus que vem. No versículo 4 ele diz que o seu esplendor era como a luz do sol, e raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. O que é isso, Abacuque? Abacuque está mostrando que o Deus que veio no passado, Ele vem novamente em juízo e salvação. Porque ao dizer que o seu esplendor era como a luz do sol, o profeta estava lembrando da glória do Sinai, como já disse. Estava lembrando que Deus já havia se revelado ao povo de Israel. Você lembra? Como uma nuvem de dia e como a coluna de fogo durante a noite. Você lembra desse episódio? Ou seja, a glória de Deus havia sido vista pelo povo de Israel. O que podemos ver também nessa referência ao Êxodo é que quando Deus, ao se levantar como nuvem e coluna de fogo, Ele mostra que protege e guia seu povo. E mais, no versículo 5 nós vemos que as pragas iam adiante dele. Doenças terríveis seguiam os seus passos, diz o versículo 5. De onde que nós lembramos quando falamos das pragas? Do Egito. Outra vez nós lembramos do Egito. Percebam que parece que nós estamos vendo aqui outra vez uma menção ao Êxodo, onde Deus havia enviado as pragas sobre o Egito. E devemos lembrar que Deus faz isso simplesmente por Ele ser um Deus que é santo. Ele enviou juízo à terra do Egito, mostrando que nenhum falso Deus, nenhum faraó poderá ficar de pé diante dele. Vejam comigo os versículos 6 e 7. O profeta Abacuque ainda diz: Ele parou, e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Ele diz: os caminhos deles são eternos. Ele fala: vi a aflição das terras de Cuxã, tremiam as cortinas das terras de Midian. Você entendeu alguma coisa nesse texto? Meus irmãos, eu faço uma pergunta a vocês. Será que em algum momento da caminhada nós perdemos o temor e reverência por esse Deus? Será? Será que nós não levamos mais as coisas dele tão a sério? Sabe, uma das coisas que mais me entristecem é quando cristãos dão pouca importância a Deus e para as coisas dele. Uma das coisas que mais me dói é, às vezes, pessoas desdenhando a pregação da palavra, preferem estar no celular, nas redes sociais, conversando. Será que perdemos a noção diante de quem nós estamos? Será que nós perdemos a noção de que estamos diante da palavra de Deus, a Vox Dei? Que quando a palavra de Deus é aberta e exposta, é Deus alimentando o seu povo. Eu não quero de forma alguma lhe colocar medo, mas aqui nós estamos vendo o poder de Deus sendo demonstrado. No versículo 6, Ele parou e a terra tremeu. Ou seja, quando Deus se manifesta, até a terra treme. Quando Ele se revela, os montes se derretem, diz o texto.
Ou seja, a natureza escuta a voz de Deus e se curva diante dele. Além disso, esse poder de Deus também faz sacudir as nações. Deus levanta reinos e derruba reinos. A Babilônia não resistirá. Somente o reino de Deus é que ficará em pé, sem jamais ser abalado. Entende porque é necessário levá-lo a sério? Não precisa ter um medo não por conta do que ele pode fazer, mas por conta de quem ele é, que toda a terra se prostre diante dele. Algo muito interessante aqui também. Se nós fizermos ligações, nós veremos que a glória demonstrada nos dias de Moisés, também revelada a Abacuque, seriam apenas um antegosto do grande e glorioso dia do Senhor. Você consegue observar isso? A certeza que nós temos é que Ele virá. Ou seja, em toda a Escritura está apontando para isso. Abacuque está lembrando de Moisés, a glória de Deus revelada. Agora em Abacuque nós temos a glória de Deus outra vez revelada. Nós temos um antegosto do grande e glorioso dia do Senhor. Ele virá. Segundo ponto que nós vemos, Ele também é um Deus que age. Versículos 8 a 12, observe comigo. Abacuque agora pergunta a Deus. Ele diz: era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu barco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas. Diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente, com ira, andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Forte, né? No primeiro ponto, nós vimos que Deus vem. E agora o profeta mostra que esse Deus que vem é o Deus que também age. Perceba que no versículo 9, Abacuque descreve Deus como um guerreiro, que prepara o arco e pede flechas. O que é isso? Ele está mostrando que Yahvé é o Senhor dos exércitos, que Ele é o Deus que age na história, que Ele é o Deus que intervém na criação, que Ele é o Deus que guerreia e julga as nações. Se observarmos esses versículos, veremos que eles estão cheios dos grandes feitos de Deus. Comentaristas dizem que o versículo 8 é como se o profeta estivesse diante de uma sessão de cinema. É como se o profeta estivesse Deus usando o seu poder sobre o rio Nilo, sobre o rio Jordão, sobre o mar vermelho para demonstrar a sua grandeza. Mas você percebe que aqui também há uma figura de uma carruagem. O profeta fala carros vitoriosos. O que é isso? É uma imagem de Deus trazendo libertação ao seu povo. No versículo 11, nós temos a menção de que o sol e a luz, o sol e a lua pararam. Versículo 11, veja comigo, o sol e a lua pararam. Você lembra onde que nós temos essa referência? Josué, onde Deus fez o sol e a lua parar. Percebam como Deus age, como Deus intervém na história. É incrível essa percepção do profeta, não é mesmo?
pois lá no começo ele questionava o porquê de tantas coisas. Agora no capítulo 3 nós vemos que o profeta sabe que Deus age. Louvado seja o Senhor por isso. Isso deve ser algo que nós precisamos lembrar diariamente. Devemos lembrar que é Deus quem age com providência sobre a nossa vida. Mas esquecemos disso. Esquecemos da providência de Deus, até mesmo nas coisas simples. Tentamos trocar a providência de Deus por sorte, né? Não, isso foi uma mera coincidência. Tentamos trocar a providência de Deus por sermos bons o suficiente. Deixamos de lado a providência divina e pensamos na promoção do trabalho, o pão de cada dia. Não, isso é simplesmente porque eu fiz por merecer. Eu sou bom. É óbvio que devemos fazer o nosso melhor sempre. Mas essas e as demais coisas só são possíveis por conta da providência divina. Você pode ser o melhor no seu trabalho. Ninguém mais pode fazer o trabalho que você faz. Talvez isso possa lhe fazer pensar que tudo dependa de você. Mas será mesmo? Se Deus lhe tirar 1 ou 2 minutos de ar, eu acho que vai dar problema, não vai? Está observando a providência divina? Se não é Ele cuidar e prover as suas necessidades, quem poderia? Por isso, lembre-se diariamente da providência divina. Ao acordar, agradeça a Ele por ter feito você acordar. Ao meio-dia, agradeça pela provisão do alimento. Ao dormir, agradeça pelo dia. Agradeça a maior de todas as providências. Agradeça por Deus ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Lembre-se dia após dia da providência divina. Ele age. E se não fosse pela sua providência, nada existiria. Além de vermos que Deus age, vemos também que Ele salva. Esse é o nosso terceiro ponto. O Deus que salva, versículos 13 a 15. Acompanhe comigo. Saíste para salvar o seu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas, te atravessaste a cabeça quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar, com maldoso prazer, como se estivessem para devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Aqui nós vemos Deus saindo para salvar. Notem que diante de toda a situação que é retratada no livro do profeta Abacuque, há um silêncio de Deus no começo, é evidente. Mas é importante notar que Deus não é um Deus passivo. Deus está sempre agindo. E aqui nesses versículos, nós vemos que Ele age com juízo contra a Babilônia, mas Ele também traz salvação para o seu povo. O texto diz que saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Eu não sei se você reparou, mas o ungido aponta para Cristo, o Messias. Sabe por quê? Porque em Cristo, Deus novamente saiu para salvar o seu povo. Louvado seja o Senhor por isso. Que livro maravilhoso, não é mesmo? E às vezes a gente não dava muita coisa para ele, não é? Quantas vezes a gente já passou batido nesse livro? Mas você observou como Abacuque conecta os atos redentivos de Deus neste capítulo? Parou para pensar nisso? Do Êxodo ao Calvário, e do Calvário à consumação, o Senhor vem para salvar o seu povo. Abacuque traz aqui um padrão de juízo, de salvação,
que se repete na história. O mesmo Senhor que veio contra a Babilônia virá novamente em um juízo final. O profeta Malaquias, falando desse grande dia, falando do dia do Senhor, no capítulo 4, versículos 1 e 2, ele escreve: pois certamente vem o dia. Ele diz: ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz, nem galho algum sobrará. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, outra vez tem uma citação do sol aqui. O sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. É nesse dia que nós seremos pentecostais, diz o Augusto Nicodemos. Sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Você está preparado para esse dia? Não. Talvez você viva uma vida distante de Deus, seguindo os seus próprios caminhos. Quem sabe você está afundado no seu pecado, mas você pensa que está tudo bem. Não está. Arrependa-se hoje mesmo. Se você nunca fez isso, faça hoje. Entregue sua vida a Cristo, se renda a Ele. Só em Jesus é que há salvação para a sua alma. Como nós cantamos, só em Ti encontramos paz, descanso, enfim. Se é assim que você tem vivido, hoje é dia de salvação, não perca tempo. Deus poderá voltar a qualquer momento. Quem sabe há pessoas que digam que estão preparadas para esse dia. Eu pergunto, com base em quê? Com base em que você afirma isso? Há muitos cristãos que pensam que são salvos por algo que fazem. Essa semana, apareceu um vídeo para mim no Instagram, até compartilhei com os irmãos, e era de um pastor onde ele estava na rua e ele fazia algumas perguntas a pessoas que encontrasse ali, e ele encontra uma senhora e ele pergunta a ela: olha, se a senhora morresse hoje, onde que a senhora passaria a eternidade? Sabe o que a senhora responde? Ela responde da seguinte maneira: hoje eu não sei, mas eu teria que orar muito para Deus dar a minha salvação. Só depende de mim. Palavras dela. Então ele questiona novamente, perguntando o porquê ela não sabe. E ela diz: é porque ainda não fui para a igreja, ainda não tinha ido para a igreja naquele dia. Eu ainda não fui para a igreja hoje. Sabe, eu ainda não orei o suficiente. São palavras dela. Embora isso pareça piedoso, embora devamos ir à igreja, embora devamos orar, buscarmos a Deus, não é isso que salva. Se você acredita que é salvo por algo que faz, se você, assim como essa senhora, acredita que só depende de você, então você está confiando em outro Salvador que não é Jesus Cristo. Pode ser que você tenha vivido um peso, o peso do legalismo, porque ensinaram para você que para ser salvo, você precisa fazer isso, isso e isso. A verdade é que você é salvo pela graça de Deus, não é por mérito, isso não vem de vós, é dom de Deus. O preço foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. É somente pelos méritos de Cristo que nós podemos ter certeza da nossa salvação, não pelo que fizemos, mas por aquilo que
Cristo fez. Louvado seja o Senhor por isso. Nós não somos salvos com base na nossa espiritualidade. O apóstolo Paulo, ele é bem doce quando ele fala sobre isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: qualquer um que anuncie um evangelho diferente desse que eu vos anuncio, do que os apóstolos anunciaram, do que Jesus anunciou, sabe o que ele diz? É um evangelho maldito. Qualquer um que tenta se apoiar nas suas obras para ser salvo, está diante de uma outra religião que não é o evangelho. Como eu disse, há muitos cristãos que pensam que é pelas suas obras que serão salvos. Você é salvo exclusivamente pela obra de Cristo. Não tem outra obra. Entretanto, há uma pergunta a se fazer. Como é que essa salvação é manifestada? Meus irmãos, não há nenhuma confirmação de salvação se essa salvação não se manifesta em um desejo profundo de viver uma vida santa. Entende isso? Como eu sei que eu sou salvo? Eu tenho desejo por viver uma vida santa? Lembrando que não é uma vida em santidade que me salvará. Eu já sou salvo e, portanto, disso agora eu vivo para louvar e engrandecer o meu Senhor, para se parecer com o meu Salvador, porque eu fui alcançado por essa graça. Vocês lembram? Nós fomos salvos da condenação do pecado. O que é isso? Justificação, justificados. Estamos agora sendo salvos do poder do pecado. Santificação, santificados. E seremos salvos completamente da presença do pecado. O que é isso? Glorificação. Por isso entendam que esse relacionamento com o nosso Senhor, a importância disso, esse relacionamento com Ele, começa a nos livrar de tudo que nos mantém presos à Babilônia. Meus irmãos, partindo para o final, no começo eu perguntei qual foi a última vez que você pensou no retorno do seu Salvador. O que vimos em toda a Escritura, o que vemos em toda a Escritura é que Ele vem. Nós temos essa certeza. E essa expectativa do retorno, do encontro, faz com que a gente redefina sentidos. Faz com que a gente redefina as nossas prioridades, valores e urgências. Quando a expectativa desse encontro enche a nossa mente e coração, então tudo que a gente faz gira em torno desse encontro. Esse encontro é aquele que move os nossos dias. Esse encontro é aquele que enche a nossa forma de viver, enche de esperança a maneira como vivemos e entendemos a vida. O que tem enchido o seu coração de expectativa? Parece que a expectativa desse encontro já não ocupa o coração, não ocupa o lugar que deveria ocupar. Será que pensamos nisso? Ao acordarmos pensamos, é hoje, Jesus. Como é que esse encontro, essa expectativa de retorno, define as nossas prioridades e preocupações? Como essa expectativa conduz a nossa vida? Meu irmão, tenha uma certeza: Ele vem. Portanto, viva cada dia com essa certeza. Não permita com que as preocupações dessa vida apaguem a chama da expectativa do retorno de Cristo. Que possamos o aguardar com alegria e esperança, desejando dia após dia: vem, Senhor Jesus. Vamos louvar, vamos orar ao Senhor. Bendito és Tu, Senhor Deus dos exércitos, aquele que
nos amou sem merecermos, aquele que veio até nós, aquele que se fez carne, aquele que foi entregue na cruz do Calvário para nos salvar dos nossos pecados. Tu és o Senhor, o Deus vencedor. Senhor, faz com que o nosso coração anseie pelo seu retorno. Não deixe com que nos prendamos às coisas tão pequenas deste mundo, mas que possamos manter os olhos fixos em Cristo, no retorno glorioso do nosso Senhor. Ele virá. Senhor, muda o nosso coração, as nossas expectativas, que tudo seja definido, reorganizado a partir desse desejo por esse encontro, que tudo ganhe sentido a partir do desejo desse encontro, dessa expectativa. Nós não queremos mais viver com os olhos pensando em coisas tão pequenas, tão voltadas para coisas deste mundo que são tão passageiras, mas que os nossos olhos vejam a eternidade, desejem a eternidade e aguardem com esperança por ela. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.